Bom, então nós vamos estudar sobre os tipos de predicado, tá? Temos aqui predicação verbal. A predicação verbal trata da relação existente entre o sujeito, o verbo e o seu sujeito. Quanto à predicação verbal, os verbos podem ser: primeiro, podem ser lexicais ou nocionais. Estes verbos são os verbos de ação, tá? São aqueles verbos que são dotados de conteúdo semântico, ou seja, de significado, e que nos remetem a noções presentes em nosso universo. Temos também os verbos de ligação, que são chamados de verbos gramaticais. São aqueles que exprimem estado ou mudança de estado e não indicam, portanto, ações. Então, esses lexicais são os de ações e os de ligação são chamados também de gramaticais. Os verbos lexicais, ou seja, os verbos de ação, sempre funcionam como núcleo do predicado. Já os de ligação nunca exercem essa função. Os verbos lexicais, que no caso são os verbos de ação, dependendo de constituírem ou não sozinhos o predicado, podem ser intransitivos ou transitivos. Então, os verbos de ação podem ser intransitivos ou transitivos. E no caso de serem transitivos, podem ser transitivos direto ou transitivo indireto, tá? Nós vamos começar a estudar sobre os verbos intransitivos. São verbos de predicação completa, ou seja, o sentido do verbo é completo. E por eles possuírem esse sentido completo numa frase, eles não pedem complemento. Portanto, constituem o predicado sozinhos. Então, apenas o verbo aqui constitui o predicado, tá? Como vocês vão ver aqui nestes exemplos. Então, primeiro exemplo: José Arcádio morreu. Então, aqui nós temos o sujeito, José Arcádio, e morreu é o predicado, tá? Por que ele é um verbo intransitivo? Porque ele tem o seu sentido completo. Não há necessidade de se perguntar nada mais aqui. Amaranta sumiu. Também, da mesma forma, tem o seu sentido completo. Sumiu. E aqui existem algumas observações, tá? A primeira observação: estes verbos intransitivos, né, como já foi dito, eles possuem o conteúdo semântico completo, indicam ações praticadas ou sofridas pelo sujeito, tá? Eles não exigem complementos, porque já possuem o seu sentido completo, ou seja, são capazes de dar uma informação completa a respeito do sujeito. E também eles são capazes de sozinhos constituir o predicado, como já foi dito anteriormente. Outra característica desses verbos é que eles não podem ser apassivados, tá? Então, não podemos colocar na voz passiva, tá? Além disso, os verbos intransitivos podem vir acompanhados de um termo que expressa uma circunstância de tempo, modo, lugar e etc. Que no caso aqui será uma adjunta adverbial, ou que exprime um atributo do sujeito, que no caso é o predicativo. Isso, no entanto, não altera seu caráter de verbo intransitivo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a palavra feliz, olha, José Arcádio morreu feliz. Tudo isso aqui é o predicado e aqui é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele se refere a José Arcádio, então, ao sujeito, né? Então, foi José Arcádio quem morreu feliz, tá? Neste segundo exemplo, Amaranta sumiu de casa. Então, aqui também, olha, nós temos aqui o predicado, aqui o sujeito, e aqui nós temos esse de casa, que é um adjunto adverbial, tá? De lugar. Vamos agora para os verbos transitivos.
Então, existem dois tipos de verbos transitivos: os transitivos diretos e os transitivos indiretos. E eles são verbos de predicação incompleta, diferente dos intransitivos. Por não possuírem sentido completo numa frase, eles exigem um complemento, tá? Portanto, não são capazes de constituir o predicado sozinhos. Então, sempre depois de um verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, haverá um complemento. E neste caso aqui, para o transitivo direto, o complemento é o objeto direto. E para o transitivo indireto, o complemento será um objeto indireto, tá? Então, vamos ver. No caso do transitivo direto, exige um complemento sem preposição obrigatória, tá? Então, aqui vocês podem notar que depois do verbo, nós não encontramos uma preposição, tá? Então, ó, Aureliano comprou. Comprou o quê? Então, sempre que nós queremos descobrir o objeto direto, nós vamos fazer a pergunta o quê, né? E aí vamos ter a resposta aqui, olha. Comprou o quê? Óculos novos, tá? Esta resposta é o objeto direto. Aqui neste segundo caso, Úrsula ama quem? José Arcádio, tá? Então também aqui, olha, é um verbo com sentido incompleto. E por isso ele se chama verbo transitivo. E o seu complemento é um objeto direto, que é José Arcádio. E o que diferencia o verbo transitivo direto do indireto é a presença ou não da preposição. No caso do objeto direto, nós não temos a preposição. E do objeto indireto, nós temos a preposição, como nós vamos ver aqui nesses exemplos. Então, o transitivo indireto exige complemento com preposição obrigatória, tá? Então, vamos ver o exemplo. Aureliano gosta de amaranta. Então, para descobrir o objeto indireto, nós fazemos a pergunta de que ou a quem, né? Então, aqui neste caso, Aureliano gosta de amaranta. Então, Aureliano gosta de quem? De amaranta. Como nós temos aqui a preposição, aqui nós temos um objeto indireto. Então, de amaranta é o objeto indireto, tá? Neste segundo caso, o documento pertence a José Arcádio. Então, nós faríamos a seguinte pergunta: o documento pertence a quem? A José Arcádio. Então, aqui nós temos o objeto indireto.